Finalmente chegou a hora de falarmos de Quarteto Fantástico Primeiros Passos. O filme que inaugura a fase 6 do CM estreou agora, eu já assisti e vim contar pra vocês a minha opinião sobre o filme. Então vou te contar se o filme é bom, se pra mim vale a pena ir no cinema assistir, se atendeu ou até mesmo superou minhas expectativas, claro. Vou falar se tá fiel aos quadrinhos e também um pouco do futuro da Marvel e como esse filme vai impactar. Mas claro, fica tranquilo que a análise aqui hoje é sem nenhum spoiler, então não vou te contar nada sobre a trama ou nenhuma informação mais específica sobre o que acontece no filme. Então, bora lá! Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas, esse aqui é o Arquivo Geek, seu arquivo definitivo sobre o mundo nerd. E galera, hoje eu vim falar sobre Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Eu assisti o filme agorinha, sério, tô gravando esse vídeo aqui meio quase de madrugada, então saí do cinema às 7 horas, tive a péssima decisão de assistir uma partida de futebol do meu time, que no caso eu sou santista, então é sempre uma péssima decisão, mas vim aqui correndo contar pra vocês. E olha, hoje eu tô tentando trazer um vídeo um pouco mais diferente aqui, então vai ser um vídeo com poucos cortes, eu espero, né? Tô tentando fazer um vídeo corrido aqui, porque realmente eu não vou entrar em muitos detalhes, trazer muitas referências, é só dar realmente a minha opinião sobre o que eu achei do filme. Então, tentando trazer esse vídeo um pouco mais diferente aqui pra vocês. Então, bora lá, vamos falar de Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Então, respondendo primeiramente a pergunta, né, do título do vídeo, Quarteto Fantástico, o Primeiros Passos, é um filme bom? Na minha opinião, é um filme muito bom, é um filme ótimo. Assim, a primeira coisa da gente pontuar é que ele não é um filme gigantesco. Então, não gostaria de fazer comparações, mas fazer uma comparação não de qualidade, assim, mas a nível de filme, assim, do propósito do filme. Superman, que a gente viu 2 semanas atrás, né, mais ou menos, que estreou, era um filme bem diferente, assim, um filme que tinha um pouco mais não necessariamente de ousadia, mas tinha esse projeto de ser algo mais grandioso, porque tá começando um universo cinematográfico inteiro com base nele. Então, Quarteto Fantástico não tem esse objetivo de grandiosidade, que nem Superman teve, ou muitos filmes do CM, principalmente os Vingadores, tiveram. Então, não era o propósito do filme ser grandioso. O propósito do filme, na minha opinião, do que eu entendi, era trazer um filme digno e fiel do Quarteto Fantástico do jeito que eles são nos quadrinhos, coisa que nenhum dos outros filmes tinha conseguido fazer. E na minha opinião, eles conseguiram fazer isso muito bem. Na minha opinião, o filme Quarteto Fantástico Primeiros Passos é tudo o que ele deveria ser. Então, primeiro de tudo, ele é muito fiel aos quadrinhos. Eu tava maratonando recentemente alguns quadrinhos do Quarteto Fantástico, inclusive tô com um aqui, foi o último que eu li, que é Quarteto Fantástico no Fluxo do Tempo, uma Epic Collection da Panini. Espero que esteja bom o zoom da câmera, esteja dando pra ver. Mas essa é uma HQ muito legal, é um tijolão, assim, tem mais de... São 500 e tantas páginas, é um conteúdo de final dos anos 80, começo dos anos 90 do Quarteto Fantástico, então tava revisando, né, para ter uma base um pouco maior, né, do Quarteto Fantástico ao longo dos anos, e esse filme, ele foi muito, muito fiel, tanto na formação do quarteto, né, que, de novo, não é um filme de origem, é algo que a gente tá vendo cada vez mais, né, principalmente nesse Boots, eles não estão... Principalmente essas formações mais conhecidas, heróis mais conhecidos, a Marvel, de novo, não traz a origem do Quarteto Fantástico, eles já estão estabelecidos no universo, assim como o Superman, por exemplo, assim como o Homem-Aranha do Tom Holland, então eles já estão estabelecidos nesse universo retrofuturista deles, então a história não parte do comecinho da carreira dele, então já é uma equipe mais formada. E realmente é muito fiel, só voltando ao que eu tava falando. E todos os personagens são muito fiéis. Assim, e já falando do quarteto em si, todos os personagens têm a sua importância. Um personagem que eu me surpreendi muito foi o Reed Richards. É um dos que eu tava com o maior pé atrás se eles iam conseguir adaptar, até porque a maioria das pessoas já tava com receio do Pedro Pascal, porque ele é um ator que tá fazendo muitos trabalhos em Hollywood, né? Então tava em The Last of Us, Mandalorian, tem um que vai sair agora, Materialistas, eu acho o nome, não sei exatamente, mas é com o Chris Evans e a Dakota Johnson, mas ele tava em muitos projetos, né? Tem aquela Mulher Maravilha, 1984, que saiu uns anos pra trás também, então tá em muitas coisas, então a imagem dele já tá um pouco saturada, e tem a questão do bigode dele e tal, mas
Assim, na minha opinião, foi uma das coisas mais fiéis foi o Reed Richards. Sério, eu vou trazer aqui depois uma análise com spoilers, porque tem uma cena específica que é muito, muito a cara do Reed. Inclusive, não falei no começo do vídeo, mas eu tô fazendo aqui uma série de tudo que você precisa saber sobre os principais personagens do filme do Quarteto Fantástico. Então, eu já trouxe um vídeo sobre tudo que você precisa saber sobre o Reed Richards, sobre a Sue Storm, sobre o John Storm. Então, vai estar aparecendo aqui em cima. Espero ter apontado do lado certo dessa vez o card para você assistir esses vídeos. Era para ter saído do Coisa já. Peço desculpas, mas tive um probleminha na edição que acabou atrasando, mas deve sair nos próximos dias. Esses vídeos estão muito legais e, olha, vão ajudar bastante você a entender melhor os personagens do filme na hora que você for assistir. Então, de novo, tá muito fiel. Todos os personagens estão muito fiéis. O Reed foi o que eu achei mais fiel. É o do que eu tava com mais receio e foi realmente fiel. Na análise com spoilers, eu quero trazer essa cena que é a cara, é a cara do dilema e do jeito do Reed. Eu acho que o filme soube aproveitar isso muito bem. O Johnny também tá sensacional, muito bem adaptado. Tinha uma preocupação grande com... Teve uma declaração dele, né, que não é aquele adolescente... não é nem garanhão, mas... Não lembro o termo que o próprio ator que faz o Tocha Humana falou, né, o Joseph Quinn, e aí estavam com medo dele ser um Tocha Humana politicamente correto e tudo mais, uma versão bem diferente do Chris Evans, mas eu achei que ele, com certeza, ó, os 4 personagens são as melhores versões que a gente viu no cinema até agora. O filme é o melhor de todos do Quarteto Fantástico, né? Não que seja uma missão muito difícil, mas o Johnny realmente tem todas as características que fazem ele ser um personagem muito legal nos quadrinhos, né? Ele não tem esse politicamente correto, né, que muita gente tinha medo, mas é um personagem que se interage muito bem com todos da equipe. Então ele se interage muito bem com o Reed, muito bem com o Coisa, muito bem com a Sue. A relação de irmãos dele tá muito próxima e até a relação dele com a Surfista Prateada também é um dos pontos altos do filme. Então o Johnny, pra mim, gostei muito dele no filme. A Sue, ela rouba muita cena. Então dá pra dizer que ela e o Reed, assim, são os que mais têm tempo de tela, são os principais que move mais a trama. Mas a Sue traz muito da carga dramática. Acho que a carga dramática do filme tá muito na figura da Sue. Ela também foi muito bem adaptada e acho que foi, sem dúvida nenhuma, um dos pontos altos do filme, toda a carga e toda a dramaticidade que ela trouxe. E por último, Coisa também tá muito bem adaptado, o visual dele tá irado. As cenas dele, deu pra ver nos últimos trailers, mas depois que ele fica com barba também, é muito legal. E o CGI dele também tá muito bom. Tirando uma cena, teve uma cena que deu uma estranheza, mas não é nem no visual dele em si, mas é que ele parece estar meio deslocado, sabe? Dá pra ver que ele foi inserido lá com efeitos visuais. Então, essa cena deu uma ligada na suspensão da descrença. Foi algo que ficou meio assim, mas no geral ele tá normal. Parece que ele realmente existe, só numa cena específica, que eu acho que quando vocês assistirem o filme vocês vão perceber que o negócio ficou meio estranho. Bom, e falando de efeitos visuais e da beleza do filme em si, é um filme que é muito, muito bonito. Então ele tem toda essa pegada retrofuturista, né? Então se passa... Ele não fala o ano exatamente, mas tem uma pegada de anos 60, mas é um ano 60 aqui tecnológico, então já tem várias invenções, coisas que não existem hoje, então tem toda essa pegada realmente de estar no passado, mas ser um passado muito tecnológico, né? Então, por isso o retrofuturismo, né? Deu uma explicação necessária aqui, né? Mas enfim, o filme é muito bonito, a direção é muito boa, a trilha sonora, que é algo que geralmente eu não me importo muito, mas tô pegando mais gosto por trilha sonora, também é muito legal. Todas aquelas cenas todo aquele som, né, que foram gravados em ópera, né? Não vou cantar aqui, claro, mas o Fantastic Four, né, que vai cantando, fica muito legal. O filme tá... Sério, se você for olhar tecnicamente, é um filme que... Muito, muito, muito bom, muito bom. Então, esses aspectos também tão sensacionais no filme.
E uma coisa bem legal do filme, que nem eu tinha falado em Thunderbolts, que foi o último filme da Marvel, é a personalidade. Então é um filme que tem muita personalidade. Ele foge daquela fórmula Marvel que saturou faz uns bons anos, né? E é um filme com personalidade. Ele é muito diferente dos filmes que a gente está acostumado de Marvel, até por essa questão de se passar num universo à parte, de ser no passado, mas passado retrofuturista, o estilo dos personagens, a dramaticidade que tem em certos pontos, a relação que eles constroem de família, porque é um filme de família, os quatro são uma família, então é algo que realmente traz personalidade pro filme, e é um filme que tem personalidade própria, não segue um padrão Marvel. Eu acho isso muito legal. Ele ser um filme autêntico é muito legal, e é muito legal que a Marvel esteja realmente investindo nisso, né, de trazer filmes que sejam realmente autênticos, né? A gente teve Thunderbolts, que é um filme autêntico com muita personalidade, teve Quarteto Fantástico, agora é um filme autêntico com muita personalidade. Infelizmente, a gente não estava tendo isso em filmes anteriores, né, que nem Capitão América Admirável Mundo Novo, que é um filme realmente sem personalidade quase nenhuma, Homem-Formiga Quantumania e por aí vai, né? Vemos muitos filmes sem personalidades, mas agora, finalmente, parece que a gente tá tendo. Assim, cada filme é um filme, cada filme tem seu propósito, tem seu jeito de ser, e então é muito legal que o Quarteto Fantástico foi desse jeito. E passando agora dos últimos personagens, né, falando dos vilões, né, agora, falando um pouco da Surfista Prateada e do Galactus. A Surfista Prateada tá muito legal. Eu sei que teve uma polêmica grande quando substituíram o Surfista Prateado pela Surfista Prateada, mas, cara, pra trama do filme, é muito legal que seja a versão feminina dela, que seja a Shia, porque ela tem toda uma dinâmica, né, com... Eu não vou falar para não dar spoiler, mas ela tem toda uma dinâmica que funciona muito bem e move um pouco do filme, né, por ela ser a Surfista Prateada, né. E além disso, os efeitos visuais dela estão sensacionais, é uma personagem extremamente poderosa, é uma personagem que, assim, surra o quarteto, então é, é uma personagem muito, muito legal. Gostei bastante dela, né? Provavelmente, certamente, no futuro a gente vai ver a versão masculina, né? O surfista prateado de fato, mas ter visto essa versão, que existe nos quadrinhos, né? É uma versão que aconteceu só em um universo, na Terra Paralela, mas que existe nos quadrinhos e eu acho que ela foi muito bem adaptada, né? Foi bem legal essa ideia e funcionou bastante com a trama. E por último, Galactus também é um vilão que passa uma sensação de imponência. É um vilão que você tem medo assistindo, medo vendo. Mas eu não sei. Como eu falei, eu assisti o filme há pouco tempo, né? Ainda não consegui consolidar todas as ideias. Eu acho que ele poderia ter sido um pouquinho mais bem desenvolvido, mas assim, vou rever o filme, ver coisas com mais calma, mas na primeira impressão que eu fiquei é que ele tem algumas coisas que ficaram meio jogadas, assim, né? Que eu acho que eles poderiam ter desenvolvido, explicado um pouco melhor pra gente entender mais o que aconteceu com o Galactus, né? Tem algumas coisas que ficam meio jogadas, mas no aspecto visual e no aspecto de medo, ele funciona muito bem. E o que funciona também muito bem é a trama do filme, o roteiro do filme. Cara, eu acho que é tudo redondinho, não é nada grandioso, algo que vá revolucionar o CM, vai revolucionar o cinema, mas é um filme que redondinho, que funciona direito. É, é um filme que mistura ficção científica e ação. Eu diria até que ele é mais ficção científica do que ação, apesar de não ser... Assim, eu acho que ele não é nem gigantesco em ficção científica, não chega perto de um Interestelar da vida, e também não é um filme gigantesco de ação. Assim, não são as maiores cenas de ação. Mas a combinação dos dois, eu acho que é algo que funciona muito bem e é algo que me agradou bastante. E, por último, mas não menos importante, falar sobre o futuro, né, da Marvel, a partir de Quarteto Fantástico. Ele é basicamente o filme que vai levar a Vingadores Doomsday, porque depois desse filme a gente vai ter Homem-Aranha, Um Novo Dia,
é o único filme da Marvel que vai lançar antes de Vingadores Doomsday, que lança em dezembro de 2026, e Homem-Aranha lançar em junho, se eu não tô me enganado. É junho. Eu vou deixar aqui na edição a data certinho, mas tudo indica que Homem-Aranha sem volta pra casa, não. Homem-Aranha Novo Dia vai ser um filme mais urbano, sem entrar nessa questão multiversal. Então deve ser algo separado, assim, de Vingadores Doomsday. Então, o que vai levar realmente a Vingadores Doomsday é Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Esqueci o nome do filme. Ó, eu tive que fazer um corte porque eu achei que eu já tava entrando no spoiler. Então, o único corte que eu fiz no vídeo foi esse, porque eu vi que eu tava entrando num spoiler, então preferi evitar. Então, não quero falar muito de futuro, só assistam o filme e fiquem até o final, porque tem 2 cenas pós-créditos e uma é muito importante pro futuro da Marvel, pra Vingadores Doomsday. Vai ser aquela cena pós-créditos que a gente vai ficar 1 ano e meio. Até sair o filme a gente vai ficar falando dela, criando teorias, então fiz esse corte aqui pra ter certeza que não vai atrapalhar a sua experiência. Mas olha, eu vou trazer análise com spoiler nos próximos dias, vou trazer análise assim na pós-créditos, e a partir de agora vão ser 1000 teorias do que vão acontecer nos próximos filmes da Marvel. E claro, peço para, se você gostou desse vídeo, deixar o like, dar aquele comentário falando se você já assistiu o Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, se você ainda vai assistir, se você voltou a estar animado com a Marvel, porque eu voltei bastante, tava meio desanimado, assim como todo mundo, né? Mas não fiquei tão lá embaixo assim, mas agora, Quarteto Fantástico, Thunderbolt já tinha recendido essa animação com a Marvel, e Quarteto Fantástico Primeiros Passos, mais uma vez, provou que a Marvel, cara, tem muito personagem bom pra elas criarem ótimas histórias, então basta força de vontade e trabalho que eles conseguem trazer bastante material baseado nisso aqui, quadrinhos, que é o que mais importa, né? O material base. Então tem muita coisa boa aqui nos quadrinhos, muitas histórias fantásticas, então é só não ter medo de ser um filme de super-herói. Isso é uma coisa muito importante, né? O Quarteto Fantástico também não tem medo de ser de super-herói, que nem Superman, que é o que eu falei na análise do filme. Então é um filme que não tem medo de ser de super-herói. Então, tô muito feliz. Comenta aqui o que vocês acharam do filme, se vocês já assistiram. E claro, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada do que está por vir. E te prometo que já sai o vídeo do Coisa que eu tô devendo, e também uma análise com spoilers e das cenas pós-créditos. Valeu e tchau, tchau.